Bom dia, esse é o Visão Libertária de 2 de setembro de 2019. Notícia sugerida e comentada por Leandro Basile, com alguns acréscimos de Peter Turguniev. Jornalista defende ladrão e tenta impedir a ação da PM. A insanidade de bovinos gadosos de esquerda é algo impressionante. Na noite de 27 de agosto, em Itabuna, na Bahia, um criminoso qualquer estava assaltando um mercadinho na cidade, quando um policial à paisana da máfia de Itabuna, que estava passando pelo local no momento, impediu o crime e mobilizou o bandido. Trata-se de uma rara ocasião de eficiência da máfia que aconteceu quase que por acaso. Foi quando o incrível ocorreu. Em um vídeo filmado pela jornalista esquerdista Lohana Magnavita, da TV Record Cabralha, ela e o marido começam a defender o bandido e ameaçar o policial. No vídeo, o marido da jornalista vai para cima do policial e o provoca, claramente esperando que o cara cometesse algum tipo de abuso de autoridade do ponto de vista da lei positivada. Porque, lógico, do ponto de vista da ética libertária, apesar de ser um integrante da máfia, a ação do policial foi perfeita. O roubo estava ocorrendo e o policial utilizou o mínimo de força necessária de forma a evitar o roubo da propriedade do dono do mercadinho. O único erro desse policial foi não ter também imobilizado o casal de malucos que não tinha capacidade mental de perceber que estavam colocando a vida de outras pessoas em risco. Poderiam estar criando a oportunidade para que o assaltante reagisse. O mais incrível é a incapacidade da classe jornalista esquerdista de perceber a realidade. A jornalista claramente acreditava que quando ela publicasse o vídeo nas redes sociais, o policial seria punido e não haveria críticas contra ela e o marido. No vídeo em que o policial justifica sua ação afirmando que o assaltante estava roubando, a jornalista lunática diz: "Não importa se ele estava roubando." É realmente hilária a falta de noção dessas pessoas que vivem na bolha da esquerda. Mas é muito importante fazer um parênteses aqui para a gente entender o fenômeno das bolhas sociais. É um erro adotar a visão posicional sobre o assunto, achar que não estamos em uma bolha. Olha a bolha daquelas pessoas, que ridículo. O ponto não é esse. Da mesma forma que a bolha dos jornalistas parece absurda para alguns, os jornalistas julgariam que a bolha de outras pessoas igualmente absurdas. Está cheio de bolhas de opinião por aí. Certamente tem a bolha do Lula livre, tem a bolha dos bolsominions, tem a bolha dos siriominions, tem a bolha dos direitistas não bolsominions, tem a bolha dos libertários. Sim, é preciso tomar cuidado com isso. O nosso cérebro foi moldado por milhões de anos de evolução para viver em comunidades de entre 50 e 200 pessoas. Nossa espécie viveu em grupos de caçadores-coletores com mais ou menos esse número de pessoas por 98% do tempo da sua existência. Só nos últimos 10 mil anos que inventamos de morar em cidades. Qualquer um de nós, por mais que lutemos contra, refletimos opiniões e visões de mais ou menos esse número de pessoas. E isso funcionava muito bem na época da informação hierarquizada para manter um pensamento homogêneo na sociedade. Porque, por mais que você conheça um monte de gente, só tem contato direto mesmo com um número bem menor de pessoas. Só presta atenção naquelas 200 pessoas que o seu cérebro é projetado para prestar atenção. O que fazíamos era substituir algumas dessas pessoas pelo apresentador do Jornal Nacional, pelo professor em sala de aula e por aí vai. Essas pessoas, além de ser um número dessas pessoas dentro da nossa capacidade de compreensão, ainda tinham algum grau de autoridade, posto que sempre apresentavam notícias novas. Professores na escola e na academia tinham a mesma visão de serem um número limitado e uma aura de autoridade. Apesar de vivermos num mundo com bilhões de pessoas, cada uma com a sua opinião, algumas opiniões absurdamente diferentes sobre um monte de coisas, com a informação hierarquizada, continuávamos enxergando a visão comum do grupo como algo homogêneo. Eu me lembro dessa época, sempre fui contra o Estado e a favor do liberalismo econômico, mas estava convencido que a minha opinião pessoal era simplesmente um ponto fora da curva. Tinha certeza que a maior parte das pessoas gostava do Estado e das intervenções estatais na economia, porque, bem, as pessoas de autoridade refletiam isso. Embora eu conhecesse algumas pessoas que pensavam igual a mim, o fato era, vivíamos numa grande bolha de opinião única forçada pela informação hierárquica. Com o fenômeno da internet, e mais precisamente no momento que as redes sociais passaram a ser usadas para discutir política e economia, essa bolha única de opinião se partiu. Veja, o que mudou não foi a opinião das pessoas, a opinião continua a mesma de sempre. Algumas pessoas parecem surpresas de descobrir que o brasileiro é conservador, cristão e de direita.
Caramba, sempre foi. Qualquer um com um mínimo de capacidade de observação percebe isso. O que mudou foi que, ao invés de você achar que a sua opinião era algo exógeno, algo externo, algo fora da opinião do grupo, que era a opinião do grupo imposta pela mídia, agora você consegue achar outras 200 pessoas que pensam exatamente como você. Então é importante lembrar, estamos todos em bolha. Não tem essa de, aquelas pessoas estão na bolha. Todos nós estamos em bolhas. Mas é preciso distinguir uma diferença central entre a bolha esquerdista progressista da jornalista em questão e as outras bolhas. Porque a opinião homogênea central anterior, pelo menos aqui em Banânia, era essa bolha esquerdista progressista. Enquanto para todas as outras pessoas essa transformação foi algo libertador, poxa, eu não sou mais alguém que tem uma opinião estranha sobre esse assunto. Tem um monte de gente que pensa exatamente como eu. Há todo um subsistema de opinião similar ao meu. Isso é muito tranquilizador e reafirmador, é uma coisa muito positiva. Mas ao mesmo tempo que isso foi ótimo para a bolha da direita, a bolha conservadora, a bolha cristã, a bolha bolsominion, bolha libertária, até para a bolha comunista marxista, para a bolha da esquerda progressista, que era a visão anterior, isso representou um problema. De repente, esse pessoal passou a viver em uma sociedade em que não apenas as pessoas pensam diferente delas, mas essas pessoas agora se sentem seguras em sua posição. Veja, os esquerdistas progressistas já estavam acostumados a viver em uma sociedade em que algumas pessoas não concordavam com a posição delas. Mas eram pessoas envergonhadas, que se achavam extremos. Agora não, essas pessoas estão certas de suas posições. Isso representou para essa bolha particular, para a bolha esquerdista progressista, uma perda de status absurda. Minha visão é que foi isso que levou à radicalização das posições dessa bolha. Hoje, o que vemos é que a bolha da esquerda progressista se tornou absurdamente radical, totalmente descontrolada, devido ao trauma de se perceber rebaixada ao nível de só mais uma bolha entre tantas. Então, não se engane, estamos todos em bolhas agora. Não há mais opinião homogênea social. Esse é, inclusive, um ponto, como eu já expliquei em outros vídeos, que só pode ser resolvido com o anarcocapitalismo, com a sociedade de leis privadas. Cada bolha faz as suas leis, cria uma ou mais empresas de segurança privada e aprende a conviver em paz com as outras bolhas, com base no PNA ou na ética libertária. Única solução pacífica possível. Mas a bolha de esquerda progressista está claramente descontrolada, neurótica, em crise. É muito difícil lidar com a perda, todo mundo sabe disso, principalmente com uma perda deste tamanho. A doença mental desse povo é assustadora. Eles defendem criminosos na cara de pau e acreditam que o resto da população fará o mesmo. Como se não bastasse, logo após o ocorrido, diversos sites da mídia esquerdista começaram a divulgar manchetes com o título "Casal é agredido por policial armado em Itabuna", expondo definitivamente que a mídia mainstream de esquerda está disposta a gerar qualquer tipo de distorção dos fatos para defender bandidos até as últimas consequências. Como era de se esperar, logo após a publicação do vídeo, o casal foi massacrado nas redes sociais. Uma situação bizarra como essa só deixa explícito como o paradigma de opinião anterior se tornou inválido. Em uma sociedade libertária, os comerciantes locais voluntariamente escolheriam as agências de segurança que prestassem o melhor serviço e que garantissem que não houvessem mais criminosos na porta dos negócios deles o tempo todo. O Estado é uma situação tão sem sentido que o próprio capanga deles, em uma situação de legítima defesa, tem receio de agir por causa das regras aleatórias e sem sentidos criadas pelo próprio Estado. É importante notar que o que muitos chamam de direitos humanos é consoante sim com a ética libertária, devido ao processo legal é fundamental, mas no caso em tela foi óbvio que o PNA foi respeitado. O criminoso estava em erro e foi usada a mínima violência para impedir isso. Como a competição que o Estado permite em serviços de segurança é mínima, o serviço acaba sendo muito caro e pouco acessível para a maioria dos bovinos gadosos. É notável que qualquer local que ofereça serviço de segurança privada, mesmo que mínima, já é muito mais seguro do que quase todos os demais locais onde o Estado oferece esse serviço. Basta entrar num shopping que imediatamente qualquer bovino gadoso já se sente em um curral mais tranquilo. O primeiro serviço que qualquer máfia oferece é sempre o da segurança. Por isso, acredito que, na medida que o Estado for sendo minado financeiramente e for se tornando cada vez mais incapaz de prestar serviços que hoje ele presta, a tendência é que o serviço de segurança seja o último que ele vai prestar.
Sendo assim, naturalmente, os estados se tornarão agências de segurança voluntária, em uma das últimas etapas na evolução da sociedade para o ancapistão. Notícia sugerida e comentada por Vila Rouca. Milícias formam coligação partidária para coagir moradores da Praça Seca. Milícias se unem em uma única corporação coercitiva no oeste do Rio de Janeiro, provando que não se diferenciam de maneira alguma de partidos políticos, se unindo para atrapalhar a vida de pessoas pacíficas. No caso relatado, se trata da região da Praça Seca, no oeste do Rio de Janeiro, que virou um laboratório de testes da milícia, e seus habitantes agora têm que lidar com mais de uma máfia disputando o poder sobre o seu território. Anos atrás, o panorama era bem diferente. A região era disputada por milicianos e traficantes quase que diariamente. Mas hoje, a máfia que obtém controle por lá é a dos paramilitares que se uniram e formaram uma única força controladora do gado. O grupo mafioso mantém o controle sobre seus habitantes por meio de cobranças de taxas abusivas e ameaças. E, para não provocar revolta generalizada, fingem estar trabalhando oferecendo serviços para a população. Tomam conta e monopolizam vários mercados como de gás, água, luz, segurança, internet, TV a cabo, entre outros. Eles acabam por coagir dessa forma toda a população, que, por sua vez, não tem como reagir. Um levantamento feito pelo G1 em 2018 mostra que ao menos 2 milhões de pessoas viviam sob o domínio da milícia no Rio de Janeiro. Pessoas essas que, além de pagar extorsão para a máfia de Banânia, ainda tinham que pagar tributos para a máfia miliciana carioca. Ao ver essa situação ficando fora de controle, bovinos gadosos que moram por lá criaram coragem e foram denunciar a máfia miliciana para a máfia de Banânia, oferecendo detalhes de como o grupo age, região, nomes dos parasitas e por aí vai. O grupo age principalmente obrigando donos de comércios locais a pagarem as taxas sob ameaça de fechamento, ou seja, a pagarem o IPTU da máfia, o ISS da máfia e por aí vai. Moradores sob ameaça de agressão, o que logicamente é antiético e deve ser prontamente revidado pela população, que pode e deve se defender usando quaisquer meios que lhes estão disponíveis. Porém, há algo que se deve levar em consideração: o ato dos moradores de pedirem ajuda para o Estado. Podemos até fazer um paralelo entre as máfias comparando-as, onde as diferentes milícias seriam como, por exemplo, os diferentes partidos políticos, e a sua união para tomar o controle da região seriam as coligações que existem no sistema democrático atual. Os traficantes, por sua vez, se equiparam às máfias de outros países, que, por muitas vezes, trocam tiros por causa de disputas territoriais. Enfim, nada diferencia uma máfia da outra, a não ser o seu tamanho e poder de coação. É muita ingenuidade odiar uma enquanto legitima outra. Ambas são ataques às pessoas inocentes e à propriedade privada. Devemos procurar meios de nos livrarmos dessas agressões, jamais procurar as alimentar. Por isso, a disseminação da cultura do libertarianismo se torna cada vez mais urgente, visto que os absurdos cometidos pelos parasitas tendem a crescer. A demanda por liberdade só aumenta em Banânia. Devemos procurar meios para supri-la utilizando a ética libertária e a utilidade. Não critico o ato dos moradores da Praça Seca em pedir ajuda ao Estado, pois provavelmente era a única opção que lhes restava. Porém, há algo nesse fato que nos leva a refletir. Nada difere a milícia carioca do governo democrático. Porém, somente a milícia é vista com maus olhos pela maioria, enquanto o outro grupo criminoso é visto como a única forma de resolver os problemas. Nós devemos sempre procurar meios pacíficos para a resolução de conflitos. Isso automaticamente leva à extinção de máfias e organizações coercitivas, seja ela a máfia paramilitar carioca ou a máfia estatal de Banânia. Chamar uma máfia grande para resolver o problema da máfia pequena não é a solução, é só outro problema pior que o primeiro. Vamos aos tapas libertários. Tapa por Gabriel Henrique Grigio. Atacar o judiciário é atacar cada um dos cidadãos brasileiros, diz Toffoli a sindicalistas em São Paulo. O ministro e presidente do Supremo Tribunal Parasitário Federal, STF, afirmou nesta sexta-feira em São Paulo, durante palestra para pouco mais de 500 bovinos gadosos de diversas entidades sindicais do país, que o apoio que a Corte recebe dos trabalhadores garante que o STF não seja submisso e não abaixe a cabeça. Toffoli defendeu ainda que atacar o judiciário é atacar cada um dos cidadãos brasileiros. Chega a ser curioso como esse pessoal se acha, né? Primeiro que ele se acha importante por só ter puxado
o saco certo em sua carreira. Sim, o cargo dele é simplesmente um troféu puxa-saco do chefe da máfia da década. Mas, mais que isso, o cara faz parte de uma quadrilha da máfia, que só existe porque alguns poucos retardados mentais parasitas federais constituintes pariram um guardanapo sujo idiótico em 1988. Se justiça estatal fosse boa, não precisava de monopólio. Se rouba do povo para manter-se é ilegítimo e não deveria existir. Será que ele lembrou de agradecer as lagostas pagas com dinheiro roubado do povo? Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi patrocinado pela Universidade Libertária. Quer conhecer mais sobre o libertarianismo? Veja o link na descrição do vídeo. Amanhã tem Hangout com os patrocinadores, hein? Não se esqueçam. Até a próxima!